Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Filhos em Foco. Nessa segunda edição, a edição 2025, nós estamos já na terceira temporada, a última temporada do ano, e no penúltimo episódio. Nosso convidado especial para estes episódios é o Dr. Pablo Canales, Dr. Pablo Daniel Canales. É isso mesmo, obrigado pelo convite. É médico e ele é psiquiatra. Está nos ajudando com esses temas tão importantes sobre as necessidades educacionais. E nós estamos falando vamos falar neste episódio de forma muito especial sobre o TDAH. Qual a sua dúvida sobre o TDAH? O TDAH é apenas uma agitação ou é um transtorno? Como entender o déficit de atenção e a hiperatividade? É sobre isso que vamos tratar nesse episódio, né, doutor Pablo? Vamos tentar que seja o mais claro possível. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, é bom ressaltar a nossa alegria de tê-lo conosco. E se você não assistiu os episódios anteriores, é importante que você volte aí nas nossas redes sociais, está aqui aparecendo para você. Volta às nossas redes sociais e assista os episódios anteriores para você entender sobre o que estamos falando. Estamos falando neste episódio, o quinto episódio, estamos falando especialmente sobre o TDAH. O que realmente caracteriza o TDAH? Muito bem. O transtorno de déficit de atenção é hiperatividade. Tem exatamente essa descrição. Déficit de atenção, não consigo me concentrar, não consigo focar por muito tempo em alguma coisa, com hiperatividade ou sem hiperatividade. Então, o déficit de atenção pode ter variações, isso mesmo. Pode ser o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção somente, sem nenhum tipo de hiperatividade. Pode ser com maior quantidade de hiperatividade que desatenção, e pode ser combinado, as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, o ponto exatamente é a palavra transtorno, quando a desatenção, quando a hiperatividade transtorna meu dia a dia, não me deixam exercer as minhas atividades de maneira coerente ou produtiva, de uma maneira que se espera que uma pessoa normal tivesse, certo? Em um dos episódios que nós gravamos, e que está aí com vocês já assistiram, está falando, você disse a respeito do cuidado que devemos ter com os diagnósticos precipitados. Isso mesmo. No questão do TDAH, como temos diagnósticos espalhados aí, né? O que fazer para não confundir TDAH com desatenção e hiperatividade? Ok. Tem os critérios diagnósticos que a gente segue. Tem o manual DSM-5, Manual Diagnóstico de Saúde Mental da Escola Norte-Americana, que ele coloca parâmetros. Então, tem 9 critérios para desatenção e 9 critérios para hiperatividade. E a gente vai avaliando um por um para ver se fecha. Que quantidade deveria ter? No mínimo 6 critérios de cada para poder fechar o diagnóstico. Às vezes que a gente enxerga 6 só de desatenção e 2, 3 ou 4 de hiperatividade. Então, não fecha para um combinado, mas sim para desatenção. Às vezes que a pessoa gabarita em tudo e vai nos 18 sintomas, aqueles critérios se cumprem bonitinho em tudo e a gente faz, ok, lamento querido, mas você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade junto, né? Mas é muitas vezes interessante avaliar quadros que estão trazendo desatenção, que trazem hiperatividade e que não têm a ver com um transtorno de déficit de atenção. Por exemplo, a ansiedade. Um transtorno de ansiedade, uma pessoa ansiosa pode estar desatenta? Claro. Muitas vezes a pessoa está ansiosa, preocupada com outras coisas, enquanto está fazendo uma coisa específica, e por estar pensando em outra coisa, significa que tem déficit de atenção? Não, significa que está estressado, preocupado com outra questão, e é por isso que não consegue dar andamento correto à atividade que está fazendo naquele momento. Outro exemplo interessante é o uso de substâncias. Por exemplo, a cafeína. Chá preto, chá mate, os refrigerantes, os energéticos, café, etc., podem deixar uma pessoa agitada. E também pode deixar a pessoa mais ansiosa, o que dificulta em 2 caminhos a concentração, certo? Então, olha como são coisas diferentes, que não têm a ver com transtorno de déficit de atenção. Ah, mas espera aí, poderia ser então que uma pessoa com déficit de atenção fique mais desatenta se tem um transtorno de ansiedade comórbido, ou seja, que está junto com isso mesmo. E se eu beber cafeína,
Às vezes isso significa que pode me deixar mais estressado? Sim, só que, eu vou me adiantar um pouquinho, às vezes os estimulantes ajudam a focar. Então é bem interessante, às vezes até para fazer o diagnóstico, quando você toma um remédio para déficit de atenção, porque achavam que você tinha, você ficou com a cabeça, com a mente mais lenta ou mais acelerada? Não, é isso mesmo. Eu tomei a famosa metilfenidato, tem uma marca muito famosa, e parecia que a minha mente desligou. A minha mente está em silêncio? Como assim? Porque o que aconteceu? Eu não estou pensando a 10 mil por hora? Não. Mas o remédio que eu acabei de tomar é um estimulante. Então, olha como o cérebro funciona. Que interessante isso, né? Às vezes, acelerando mais, eu consigo focar mais. Então, a pessoa que tem desatenção e que toma um acelerador e já é hiperativo, muitas vezes se acalma. Então, a pessoa vem e fala, Dr. Pablo, eu consegui ler. Eu consegui ler. Eu passei 2 horas lendo. Foi incrível, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E a medicação ajudou muito exatamente a isso, a criar um padrão de conduta, de normalidade, de crescimento, porque estava justamente tendo essa dificuldade para focar. Interessante, né? A gente percebe que pode ter pessoas com desatenção, hiperativas, que não têm o TDAH. É isso e mesmo. Pessoas que podem ter o diagnóstico equivocado, né? Tem que estar atento aí às substâncias e também ao seu comportamento. Agora, a gente tem percebido, a gente que está na educação, nós somos educadores, cresceu muito o número de diagnósticos de TDAH. É isso mesmo. Os diagnósticos estão sendo feitos de forma melhor, encontrando essas pessoas que têm esse problema, ou há um excesso de medicamentos, colocando à exposição das nossas crianças, e que pode até prejudicar o seu desenvolvimento acadêmico? Ok, são as duas coisas. Eu vou colocar alguns pontos importantes. A gente está tendo melhores ferramentas diagnósticas, tá? Então, a gente consegue diagnosticar melhor os pacientes que têm esses transtornos. Também tem tido um aumento da quantidade de pessoas que têm esse transtorno. E eu vou vou sinalizar uma questão aqui muito interessante. Antes não se diagnosticava tanto, mas não significava que não tinha. Então, o que aconteceu? Muitos TDAH casaram. Ai, gostei dela, você gostou de mim, vamos casar, e tiveram filhos. 2 pessoas com TDAH que tiveram filhos vão ter filhos com TDAH. Então, a gente começou a não ter esses diagnósticos, a não cuidar de certos aspectos, a não entender isso, e muito, muito, muito frequentemente vem assim, Dr. Pablo, eu fiz o diagnóstico do meu filho com TDAH, não será que eu tenho? Então, os pais estão refletindo pelo fato do diagnóstico do filho ter aparecido. Também existe um jeito de viver diferente que está aumentando o déficit de atenção, o uso de telas. O uso excessivo de telas, logo de cara numa criança de menos de 5 anos, aumenta muito a possibilidade de desatenção, tá? Porque está tudo muito rápido, está tudo muito na mão, a pessoa não precisa esperar, não precisa cultivar a paciência, não tem resiliência para as coisas, porque eu só apertei um botãozinho e plim, apareceu. Então, é super importante entender que o contexto social está aumentando os casos, o contexto genético está aumentando, porque tem pais com a mesma doença que estão casando e tendo filhos com a mesma doença, e o contexto também da medicação, que é outra questão à parte. A gente entende que os transtornos de neurodesenvolvimento, eles muitas vezes precisam de medicação, tá? E muitas vezes não. Então, uma boa avaliação é fundamental, e o bom critério diagnóstico para ver se é necessário a utilização terapêutica de medicação ou não. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que falam, mas eu vi num jornal, né, vi nas redes sociais que a vacina tal mexeu com o cérebro do meu filho, deixou ele doente, deixou com autismo, deixou com TDAH. A gente não tem
pesquisas bem feitas, atualizadas, que realmente façam essa associação entre uma vacina e uma doença de neurodesenvolvimento, tá? Mas temos sim muitas coisas que podem atrapalhar isso. Por exemplo, pais que têm filhos com certa idade, pais de acima de 40 anos, mães acima de 35 anos, dificuldade na gestação, uso de substância psicoativa durante a gestação, drogas, álcool, nicotina, etc., que são situações que vão trazendo a possibilidade disso aumentar. Então, estamos tendo tudo isso. Então, estão aumentando os casos porque realmente estão aumentando e também porque tem diagnósticos fáceis. Ah, você tem isso, pronto. Sim. Então, tem que ter cuidado de fazer uma boa avaliação com um corpo de profissionais multidisciplinar para fazer um diagnóstico correto e não sair diagnosticando só porque está de modinha. Excelente. E quais são os sinais assim que os pais, mas especialmente para os nossos professores, podem ficarem atentos para detectar se tem alguém ali com TDAH? Ok. A gente pode tocar os 18 pontos, mas vou nos mais frequentes. É muito difícil uma pessoa com déficit de atenção, vou primeiro focar na desatenção, prestar atenção por muito tempo numa coisa. Na hora, o que eu estava pensando mesmo? Eu estou conversando com alguém e se perde na conversa. Sim. E a pessoa fala, mas você está me ouvindo ou você está voando? Essa sensação de estar conversando com um voado. Uhum. Tá? A questão de não gostar muito de fazer coisas que requeram muito esforço mental. A dificuldade de sentar e preencher uma planilha. Esquece. Prefere fazer outra coisa. Tá? A questão de organização, a procrastinação. O grande desafio para a gente, doutor, na verdade, não confundir isso, né? Que ele está desatento, não consegue prestar atenção, ou faz mais esforço do que os demais, porque está cansado, ou por excesso de telas, como você mesmo mencionou, né? Isso mesmo. Como a gente pode diferenciar isso? Ok, é que isso acontece em qualquer momento do dia, independente do uso de telas ou do cansaço. Sim. A criança está super bem, dormiu super bem, mas não engata uma letra com a outra. Uhum. Então você fala, amor, vai lá, deixa isso aqui, depois traz para mim o lixo e leva para lá. Foi? O que estava fazendo? Aí levou. Pai, o que era mesmo? Uhum. Então se perde, procrastina, perde coisas. Cadê meu óculos? O famoso, cadê meu óculos? Com o óculos na mão, né? Uma paciente minha, foi muito engraçado, deixou as chaves do carro no freezer, na geladeira. Estava acomodando, tinha um potezinho de sorvete e tinha a chave na mão. Deixou o sorvete e a chave no freezer. E cadê a chave do carro? E buscando a chave 10.500 horas, até que abriu o freezer para pegar sorvete e estava a chave lá dentro. Essas coisas dessa atenção, né? Uhum. E que são coisas que podem ser muito do dia a dia, mas transtornam o dia a dia. Não é eu fiquei desatento um momento e depois a minha vida funciona super bem. Não. Isso me atrapalha no dia a dia. E a hiperatividade é não poder ficar quieto. Esse que está a 1.000 por hora, esse que não aguenta uma fila, esse que não consegue sentar e brincar uma coisa, um joguinho lento, devagar, que mexe a mão, o pé, que está com a caneta constantemente, que não para quieto. Uhum. Essa criança que corre já para cá, que não consegue ficar sentado, ou que está sentado, mas está inquieto na cadeira, tem que estar constantemente se mexendo, que tem dificuldade para falar porque interrompe, porque responde uma pergunta antes do outro terminar a pergunta. São todas características da hiperatividade também. Para nós, educadores, um baita desafio, né? Porque a gente deve ter o cuidado para não fazer diagnóstico de forma precipitada, uhum. para não incentivar a questão de uso de medicamentos, né? Controlar a ansiedade para fazer esse diagnóstico dos nossos filhos e também ficar atento para que também não passe desapercebido, né? Por excesso de, não é tranquilo, é isso mesmo, faz parte do desenvolvimento da criança. Aí tem que estar atento a todos esses detalhes aí. É isso mesmo. Chegamos ao fim do 5º episódio da nossa última temporada. Obrigado porque você está conosco. Doutor Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Continue conosco, assista os outros episódios, siga nossas redes sociais.